A produção está me pedindo aqui para chamar a declaração do interventor. O Mário já vai comentar. O Ricardo Capelli também disse que policiais feridos nos atos criminosos do dia 8 relataram em depoimento que enfrentaram profissionais treinados. Vamos assistir a esse trecho. Ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou: existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Muito bem, voltamos aqui ao debate. Mário, então está aí o interventor falando que tem pessoas ali com conhecimento profissional e houve também informações de que pode ter havido algum tipo de aconselhamento sobre o próprio mapa interno dos prédios, porque alguns dos invasores pareciam conhecer aquele local, quer dizer, onde estavam as estátuas, as obras de artes que eles acabaram depredando. Como é que você avalia esse episódio? Não, inclusive, parece que o gabinete do PT, enfim, foi absolutamente todo depredado. Então, tudo indica assim, quer dizer, as evidências indicam, você começa a imaginar que você tinha aquela massa de manobra ali e, é claro, dentro, comandando, pessoas capacitadas que sabiam o que estavam fazendo e que tocaram essas pessoas, tocaram a maioria para causar o pandemônio e que, uma vez ali dentro, sabiam muito bem como se movimentar. Eu estava ouvindo os colegas falando, eu queria fazer algumas ponderações aqui, se fosse possível. Em primeiro que, assim, não tem discussão que tem que se chegar, assim, ao último financiador desses atos de terror que houve no dia 8. Não tem como deixar, não tem anistia, não tem papo de deixar para lá. Tem que investigar, tem que saber de onde, é o famoso follow the money, né? Tem que ir até de onde veio o dinheiro e tem que responsabilizar essas pessoas. O que aconteceu no dia 8 não pode passar nada em branco. Todo mundo tem que ser punido. E aí, é claro, já tem um debate super necessário, porque também não dá para enquadrar todo mundo que estava ali pelos mesmos atos. Teve gente que não entrou no palácio, teve gente que não depredou, teve gente que ficou o tempo inteiro lá acampado e que sequer foi para as confusões. Então, essa triagem, por assim dizer, ela tem que acontecer. Agora, as investigações, e parece que é esse realmente o intuito do interventor, elas têm que ir, assim, não pode deixar pedra sobre pedra em termos de investigação. Eu só fico um pouco preocupado quando a gente fala em golpe de Estado, em golpe em curso e faz comparações com o que aconteceu em 6 de janeiro em Washington. Vale lembrar que no dia 6 de janeiro, em Washington, D.C., o Biden ia ser proclamado. Então, ali tinha ali uma coisa de entrar e impedir aquele ato. Aqui no Brasil, você teve uma eleição legítima, vencida, o presidente vencedor foi diplomado, o vencedor foi diplomado, depois ele tomou posse e o governo está andando e já está trabalhando. É disso que se trata. Então, eu tenho dificuldade a usar palavras como golpe de termos, como golpe de Estado, com muita ligeireza, por assim dizer. Acho que não é o caso no Brasil. Acho que as pessoas que estavam no QG, e isso para mim é uma fratura na nossa sociedade que é muito preocupante, você ver como que tantas pessoas, tantas e tantas e tantas pessoas envenenadas por fake news, elas realmente começaram a acreditar em delírios e em achar que um país com mais de 215 milhões de pessoas, numa época de internet, de comunicação descentralizada, que o poder ia ser tomado. Uma eleição que já aconteceu, já tem um governo tocando barco. Quer dizer, e aí eu te digo, Felipe, colegas e quem nos assiste, não só os financiadores, né, quem botou grana para pagar ônibus, para pagar comida, para manter aquelas pessoas ali, têm que ser investigados, mas eu acho também que as digitais de quem o tempo inteiro, e aí vale ex-presidente, vale jornalista, vale quem for,
o tempo inteiro, as pessoas que ficaram envenenando a cabeça dessas pessoas. E hoje a gente tem um país rachado, com um grande contingente acreditando nessas loucuras, em teorias conspiratórias realmente impossíveis de serem plausíveis. Essas pessoas também deveriam ser investigadas, também deveriam ser enquadradas de alguma maneira, dentro dos limites legais, obviamente. Mas essas pessoas, quem fomenta discurso de ódio e discurso antidemocrático, também deve ser investigado, não só quem financiou, quem botou grana. Obrigado, Mário Vitor. Paulo Cruz pediu a palavra. Diga, Paulo. Só um comentário sobre o que o Mário disse, que assim, por que eu não vejo problema em usar a palavra golpe, assim? Porque eu acho que teve um problema de timing, então eles achavam que ia ser no momento, não foi. A tal da carta, a minuta que foi encontrada lá, né, na casa do ex-secretário de Segurança, né? Do ministro da Justiça. Do ex-ministro da Justiça, a minuta, então, quer dizer, a minuta estava pronta. Então, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Exatamente. Anderson Torres. O Anderson Torres. Estava pronta uma minuta. Então, quer dizer, eu acho que eles perderam o timing. Eu acho que foi, como eu disse, como foi meio mambembe a coisa, eles não conseguiram colocar em prática aquilo que eles estavam esperando. E aí eles ficaram tentando rearranjar no meio do processo, né? E aí a coisa foi acontecendo. Teve o primeiro turno, aí teve o segundo turno. Então, tanto é que os bolsonaristas ficavam falando, não vai ter primeiro turno. Não vai acontecer. Aí aconteceu o primeiro turno. Não, agora não vai ter segundo turno. Não sei o que. Aconteceu. Agora não vai assumir, não vai ter. Aí teve. Então, eles ficaram tentando rearranjar a coisa para, numa hora que fosse mais propícia, a coisa acontecesse. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, de que se eles tivessem conseguido colocar o plano deles em prática, hoje, quem seria o presidente do Brasil seria o Jair Bolsonaro. Contra tudo e contra todos, eu acho. Então, eu não tenho, assim, problema com o termo, porque eu acho realmente que lá de cima, lá naquela tal da área ideológica, lá a gente conhece gente que estava lá dentro, e gente inteligente e capaz de tramar esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o que eles queriam, de fato, é que Jair Bolsonaro permanecesse no poder, ou por meio de vencer a eleição, ou por meio de um golpe de Estado que, graças a Deus, deu errado. Só deixar claro aqui, Mário, rapidinho para o espectador, que está vendo essa tarde, atos criminosos tinham profissionais infiltrados, que ela se refere à declaração do interventor federal sobre a presença entre os invasores e vândalos que depredaram patrimônio público de profissionais especializados, que têm noção de táticas, de guerra, o que quer que seja que ele tenha desejado dizer ali com aquela declaração. Porque também tem, Paulo, eu queria que você comentasse isso depois, a alegação bolsonarista de infiltrados de esquerda que fizeram isso, e quando a gente puxa a ficha dos já identificados, a gente vê ali nas redes sociais declarações bolsonaristas, a gente vê uma dissidência, tem ali uma mulher que chegou a ser presa, que prega ditadura militar, independente do Bolsonaro, etc. Mas já houve várias entrevistas de repórteres com invasores mostrando um perfil bolsonarista mesmo. Diga, Mário, perdão. Não, que fique claro, Paulo, eu também não tenho nenhuma dúvida que a intenção sempre foi golpista. Foi quando? Foi em qual 7 de setembro? Há 2 anos? Ou há 3, Felipe? Que o Bolsonaro estava em cima de uma picape na frente do Exército, conclamando e falando para pessoas com faixa lá, AI-5, ditadura. Então, assim, a minha questão aqui, eu não estou, pelo amor de Deus, não vou colocar aqui em dúvida se a intenção é golpista. Bolsonaro e sempre foi, e desde antes de assumir a presidência, um autoritário, um reacionário raiz, e é claro que se pudesse, estava até hoje no poder. Estou só dizendo que eu pessoalmente, tenho cuidado para usar o termo, porque para mim, um golpe tem que ser minimamente execuível. E ele simplesmente não é execuível. O Hélio Gaspari falou muito bem agora no domingo, na coluna dele, ele usa o termo delírio para falar em golpe de Estado sem um apoio formal do alto comando das Forças Armadas. Agora, com relação à tal da minuta, proposta, o que for, que inclusive o Torres chegou a dizer que já estava para ser picotada, esse tipo de coisa, eu queria ouvir o nosso colega especialista pelo seguinte, porque pelo que eu li, na verdade, aquela minuta, ela se baseia numa proposta que em si só já é uma excrescência, né? Porque ela usa um argumento
que se aplica, se eu não me engano, a uma localidade, a um espaço físico e não a uma situação etérea, como foi colocado no começo desse programa, com relação a um poder invadir o outro. Eu esqueci qual é o termo usado na minuta, mas ela se aplica a uma situação física, a um espaço físico. Eu não sei se eu estou... O estado de defesa e era um decreto ali de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Quer complementar rapidamente que a gente precisa chamar o mercado? A nossa sorte é que eles são incrivelmente burros. Né? Acho que foi isso que impediu efetivamente o sucesso do golpe. Sim. Agora, só um parênteses, Davi. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ele disse, é claro que isso é uma questão semântica, jurídica, etc., mas que por um momento eles tiveram ali o controle dos 3 prédios que representam os 3 poderes. Quer dizer, durante um certo momento, estava em vigor o que ele chamaria de golpe, em termos factuais, assim, pela ocupação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. Mas é claro que há outros ingredientes aí. Continue, por favor. Não, mas é isso. O decreto era uma intervenção especificamente no TSE, né? Uma jabuticaba, assim, uma invenção golpista ali, que hoje a gente consegue ainda dar uma certa risada, mas vamos lembrar, aqui na ditadura militar, nós inventamos uma coisa chamada ato institucional, que estaria acima da Constituição. Então não é a primeira vez que um absurdo jurídico é parido e, dessa vez não logrou, mas no passado ganhou força, né? E o mais conhecido ato institucional número 5, que cassou habeas corpus, etc. Né? Mas sim, juridicamente falando, é uma excrescência. Mas se tem jurista de renome apoiando a interpretação do 142 golpista, eu tenho certeza que no dia seguinte teria, infelizmente, alguns colegas que sairiam em apoio a essa norma absurda. Né? E o estado de defesa ele não está previsto para quem está insatisfeito com a própria derrota eleitoral. Quer dizer, houve ali, aparentemente, entre aqueles que fizeram essa minuta, isso precisa ser investigado, a tentativa de dar ares de legitimidade, de dar ares de estar se fazendo algo dentro das 4 linhas da Constituição, mas que não é previsto para essa circunstância de mal perdedor de uma corrida eleitoral.